Vamos viajar? Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Bispa Leila, seja muito bem-vinda. Amo você de paixão, você sabe disso. E eu queria saber aonde você vai levar a gente nessa rota aí, qual é a passagem, por onde nós vamos passar nessa rota hoje. Sim. Olha, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Feliz e ao mesmo tempo assim um pouco intrigada, porque o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. Ele é muito rico de informações, respalda a doutrina que nós temos como cristãos, né? Já iniciando no capítulo 1, ali falando sobre o Verbo, né? O Verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio. Então, assim, é um livro maravilhoso. E eu comecei até a ler um pouquinho mais, né? Estudar um pouquinho mais, e fui tão abençoada. E é sobre essa experiência, esse conhecimento que sempre eu digo ainda é muito superficial diante de tudo que a gente tem noção do que o Espírito Santo quer nos mostrar e revelar. Que bom, maravilhoso. Eu quero deixar uma coisa importante, que talvez a gente não tenha essa noção, mas eu quero deixar essa noção. Eu vou te chamar de você, né, Bispo, por favor. Claro. Fala, senhora, eu respeito, sabe que eu tenho todo o respeito, mas você, porque te acha super jovem, né? Bispo, então eu queria que você entendesse o seguinte, que talvez daqui a 10, 15 anos, esse vídeo vai estar sendo visto por muitas pessoas, com muitas visualizações. Por quê? Porque as pessoas, elas têm a preocupação, sim, de aprender da Bíblia. Se coloque dessa forma, pensando. Tem gente que daqui 10 anos, 15 anos vai estar vendo essa mensagem, porque Ela vai tocar muitas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Bispo, eu vou começar com a pergunta aqui, vamos lá. Quem foi João, já que o evangelho é de João, né? Quem foi João? Sim. João, o discípulo amado, né? O discípulo amado. A gente vê essa expressão algumas vezes, e algo que me chamou a atenção, eu até ministrei isso para os discípulos, que eu comecei a ler com mais atenção e estudar, que havia um certo ciúmes, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em formação de discípulos, nós pensamos naqueles discípulos com aquele perfil, né? Explosivo. E aí você vê Jesus escolhendo discípulos, né, com situações por serem resolvidas, que nós percebemos pelo livro de João até Atos, que muitos se resolveram só depois da ressurreição e ascensão. Mas Jesus tinha uma visão, e João era um dos 12 apóstolos, né? Foi um dos discípulos de Jesus. E o que nós entendemos? Que João era um discípulo, considerado discípulo amado, porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento que era muito estreito, né? Era muito próximo. Porque um discípulo, para ter a liberdade de deitar no peito, de perguntar, tanto que a gente vê no final do livro que Pedro fala: João, pergunta aí a respeito do traidor, pergunta aí. Porque João porque ele era muito íntimo. Ele tinha esse relacionamento muito estreito. Então chama muita atenção o fato dele ser chamado de discípulo amado, né? Discípulo amado. Então, o que nós vemos além desse relacionamento muito estreito com Jesus? Ele é uma figura muito forte, porque nos leva a compreender até as coisas futuras, porque ele é o autor das epístolas de João e o autor de Apocalipse. Então, assim, a intimidade que João tinha com Jesus, com Deus, o fez compreender doutrinas que respaldam a nossa fé. Uau, meu Deus. E Deus confiou a João revelação daquilo que viria, de coisas futuras, né? Então, ele teve experiências muito fortes com Deus. E eu me lembro, né, do que a palavra diz, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o respeitam como Senhor. E João teve esse entendimento, João teve essa revelação. Ele escreveu o Evangelho de João na década de 70, né, depois de Cristo, talvez um pouquinho
ou concomitante, ou um pouquinho depois da destruição de Jerusalém. No tempo em que a igreja estava passando por perseguições, por pressões, muitos cristãos em prisões, gente martirizada. Então, ele viveu num tempo em que o povo estava precisando de compreender, relembrar quem é Jesus, qual era a missão de Jesus, né? Então, João foi uma figura determinante para nos trazer discípulo amado. E ele mesmo se titulava assim, né? O discípulo Sim. amado, falando dele mesmo. Ele se sentia mesmo, né? Ele tinha essa identificação, né? Isso é fantástico, porque fala muito do quê? De autoestima, né? Sim. Autoestima, de saber a sua identidade. Todos nós que caminhamos estreitamente ali juntinho com Jesus, nós entendemos quem somos. Entendemos a gente não tem medo de ser amado por ele, né, Bissa? Não tem medo, não. Quais os principais temas do Evangelho de João? Até resumir é difícil, né? Porque é um livro muito rico de informações. Sim, é muito. Mas muitos assim chegam a uma conclusão de uma divisão, que eu vou colocar assim, uma divisão até muito pobre diante da importância, mas que tem uma divisão entre o capítulo 1 e o capítulo 12 e o capítulo 13 em diante. Por quê? Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós estudamos, lemos, refletimos sobre os sinais que Jesus fazia, né? Então, Jesus, nesses primeiros 12 capítulos aí, né, João salienta Jesus como o Messias, né? João apresenta Jesus como Jesus sendo aquele resgatador, o Messias prometido, o Messias que viria. Então, nós vemos que João, ele direcionou o seu livro, não foi só para judeus ou só para gentios, mas eu vejo que ele abrangeu não somente a igreja da época, né, as muitas comunidades que se espalharam por causa da perseguição romana, mas ele direciona o livro dele para todos os povos. Tanto que eu digo assim, que eu me sinto muito inclusa por João, né? Vou dar um beijão nele lá no céu, porque na oração sacerdotal ele fala, né? Jesus orando pelos discípulos, diz: e oro também por aqueles que ainda crerão. Opa! Estamos inclusos nessa oração. Jesus orou por nós. Porque ele fez o evangelho para a humanidade, né? Para o mundo, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, fala dos sinais, aqueles milagres famosos, né? Transformar água em vinho, caminhar sobre as águas, curar o paralítico, o cego de nascença, o filho do oficial, né? Então, tem vários, multiplicação dos pães, são 7 sinais que a gente vê nesses primeiros capítulos. E de 13 em diante, eles colocam que muitos chamam a hora de Jesus. Porque começa a mostrar ali, começar um pouquinho a falar da manifestação, aí dessa glória, né, de Deus através do sacrifício de Jesus. Mas eu quero dar um outro nome para essa segunda parte de 13 em diante. Eu vejo que Deus estreita o relacionamento de Jesus com os discípulos. A partir do verso 13, você vê Jesus focando mais nos 12, falando mais ao coração deles, falando com Pedro, alertando Pedro, né? Pedro, cuida do teu coração. Jesus sabia como Pedro era impetuoso. A gente vê que Jesus tinha cuidado com cada um, né? Jesus tinha cuidado com cada um, com o temperamento de cada um, e gastou tempo, porque Pedro era ciumento. E nós vamos ver lá que isso é uma coisa que eu comecei a rir, né, quando eu li. Eu não tinha prestado atenção nisso. Eu vou mostrar para vocês depois. Ele implicou com João, ele tinha ciúmes de João. E aí Jesus dá uma, né, na cabeça dele, para ele ficar na dele, né? Mas é interessante. Então, a partir do capítulo 13, Jesus ele estreita o relacionamento com os discípulos e começa a preparar o coração deles, né? Dá todas as razões do porquê ele tem que passar por morte de cruz, porque ele precisa ir. Senão o Consolador não viria. Ele começa a preparar o coração dos discípulos, ele começa a fortalecer os discípulos, explicando razões do porquê ele teria que passar por tudo,
né? Começa também a preparar o coração deles para a descida do Espírito Santo. Então, eu classifico do capítulo 13 em diante o relacionamento de Jesus com os discípulos, que desenrola, sim, na prisão, né, no sofrimento, na morte e ressurreição. Qual que é o propósito do Evangelho de João? Olha, o propósito do Evangelho de João, resumir assim, é como eu falei, é tão difícil, com tanta riqueza, mas era mostrar a identidade messiânica de Jesus. Né? A gente vê que João fala muito sobre isso. A intenção de João de revelar quem realmente Jesus era. Né? E nós vemos afirmações de Jesus que João relata. Né? Quando ele fala, eu sou a porta, né? Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Então, João enfatiza... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Então, ele fala muito da identidade. Então, o propósito principal é mostrar a identidade messiânica de Jesus. E quando a gente fala identidade messiânica, nós estamos falando da maior missão de Jesus. Que eu sempre falo, né? A Bispa Ana nos ensinou muito, né? Sobre missão pessoal de vida. Há muito tempo a gente ouve falar sobre isso, a Bispa você também. E uma das coisas que eu nunca me esqueço, desde a primeira vez que eu ouvi a Bispa Ana falando, vocês precisam descobrir qual é a missão pessoal de vida de vocês. Jesus tinha a sua missão. E ele declarou isso e assinou embaixo. Né? O diabo, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa era a missão pessoal de Jesus. Né? Então, o tema principal é esse. Identidade messiânica. Jesus pode curar, Jesus pode multiplicar pão, mas até ele diz, olha, mas vocês estão vindo só por causa de multiplicar pão? Em João, né? Eu sou o pão, né? Aí ele se apresenta de forma diferente, né? Ele fala, eu quero mostrar de fato para quem eu vi, né? Sim, e era uma simbologia muito rica, né? Muito rica, porque ao mesmo tempo que ele estava atingindo os judeus, ele estava atingindo os gentios, ele usava uma simbologia que era contextualizada, era do dia a dia das pessoas. Quem não sabia o que era uma porta, o que era um pão, o que é um caminho, o que é uma luz? Então, João, ele foi sábio, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele mostrou quem era Jesus, através das declarações do próprio Jesus, dizendo quem ele era. E é interessante que eu estava estudando que essa mesma afirmação, eu sou, no original do hebraico, é a mesma raiz do eu sou que a gente encontra lá em Êxodo, quando Jesus chama Moisés, quando Moisés fica perdido e questiona, mas se Faraó me perguntar o que eu vou falar, né? O que Deus respondeu? Eu sou o que sou. Então, é essa mesma raiz que é usada aqui no Novo Testamento, no livro de João, quando diz, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo quem ele era. A gente está fazendo assim, 3 perguntas, e aí deixa 3 ou 4 perguntas, e deixa agora um tempinho para curiosidades, que talvez... Né, você tenha algo para passar que a gente ou não saiba, ou talvez eu saiba, outro não saiba, talvez eu saiba, outro, e assim por diante. Talvez tem coisa que é só tua também. Se deixar, eu falo aqui um tempão, viu? Porque João é apaixonante. É maravilhoso. Né? Algumas curiosidades eu já sabia, outras eu comecei a prestar atenção, me chamou também, né? A minha atenção. Enfim, a primeira palavra, sinais. Nós não encontramos a palavra milagre em João. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. E eu achei que é algo muito interessante, que fala que, por que era usado sinais, esse termo sinais? Porque cada ação de Jesus demonstrava isso, não se esgotava em si mesma, mas era um sinal de algo muito maior. Ou seja, sinais que Jesus fez, não usa a palavra milagre, sinais, porque era apenas um sinal da grandeza, do poder de Deus. Era a graça que Deus nos dá de compreender pelo menos um pouquinho de quem Ele é,
né? Quando a gente diz assim, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu conheço aquilo que ele me permite conhecer dele. Porque o nosso Deus é um Deus soberano, infinito, onisciente, onipresente, enfim, onipotente. É aquilo que Deus nos permite conhecer. Uma outra curiosidade, que isso eu sempre ministro, né? Aonde foi na Bíblia o primeiro derramar do Espírito Santo? A maioria das pessoas, elas respondem que foi no Pentecostes. Uhum. E não foi. Foi na primeira aparição de Jesus. Jesus apareceu 3 vezes. Sim. E na primeira aparição de Jesus, ele ministra o Espírito Santo. Sim. Ele diz, recebeis o Espírito Santo. Uau. E sopra. É por Meu isso Deus. que muitos homens aí conhecidos, né? Que a gente já ouviu falar na nossa história, Benny Hinn, muitos outros, têm o hábito de soprar quando ministra o Espírito Santo. Tem uma base aqui, né, em João, porque Jesus, ele ministrou o Espírito Santo e soprou. Outra curiosidade, a palavra vida aparece 36 vezes. Meu Deus. No Evangelho de João. Glória a Deus. 36 vezes. Então, o Evangelho de João, apesar de relatar o sofrimento, a morte de Jesus, ele é um evangelho de vida. Porque ele já começa a falar do verbo. No princípio era o verbo. E ali nesses primeiros versos nós temos um respaldo para a doutrina da Trindade. Falando da coexistência, da inter-relação. Pai, Filho e Espírito Santo, né, de Jesus que sempre existiu. Fala dessa eternidade, da coexistência dessas 3 pessoas, mas sendo um único Deus. Amém. Né? Então, ali já no começo, já há um respaldo para a doutrina da Trindade. E aí aparece 36 vezes falando sobre vida. Por isso que ele é vida em abundância. Até no Evangelho de João, abundou. Isso. E ele colocou dentro de nós isso. Hoje isso é comprovado pela neurociência, né? A doutora Carolina Leaf, que ela é do Texas, né? Então, ela fala com muita propriedade sobre isso, descreve o cérebro humano, todo o organismo, dizendo o ser humano ele foi projetado para a vida, para a felicidade, para o amor. E quando ele não vive isso, ele adoece. Quando a tristeza toma conta, né? Quando uma depressão se instala, aquela pessoa adoece e entra em sofrimento. Por quê? Porque o organismo não foi feito para o ódio, para o desamor, mas foi feito para o amor, para a vida. Deus sopra em nós a pulsão pela vida. Então, João, ele conseguiu captar isso, pelo Espírito Santo de Deus. E ele passa isso. Porque não tem como você ler as declarações de Jesus e não se sentir empoderado. Eu sou filho deste Deus vivo, poderoso. Porque ao mesmo tempo que relata o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus é a vida, ele sempre existiu. E não é a morte que vai pará-lo. Agora eu gostaria que você trouxesse uma mensagem. Eu vou deixar você agora sozinha na tela aí, tá bom? E já a gente volta depois da sua mensagem. Olá, queridos, todos vocês que estão aí conectados conosco. Que honra poder estar falando aqui do Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um evangelho de vida, como eu acabei de compartilhar. E eu quero aqui deixar uma mensagem para o teu coração. Porque a palavra de Deus, como nós já temos declarado várias vezes aqui, ela é vida. E tem um verso em João 8, verso 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo em dias em que presenciamos o sofrimento de muitas pessoas estão passando por dificuldades, muitas estão sofrendo psiquicamente, né, nas suas emoções desreguladas. Hoje é muito comum, né, nós ouvirmos falar sobre isso, e hoje já se transformou até numa abordagem da psicologia, a autorregulação emocional. Por quê? Porque uma emoção ela pode ser desregulada e causar sofrimento. E a palavra de Deus, ela vem para nos trazer libertação. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é só
conhecer a verdade que Jesus morreu na cruz por mim, por você. Não é somente compreender que nós temos um Salvador, mas um Salvador que se preocupa conosco. Assim como nós vemos no livro de João, Jesus preocupado com cada discípulo, gastando tempo com Pedro, mesmo depois de ter ressuscitado. Se fosse qualquer outro líder, poderia pensar: eu já gastei muito tempo com Pedro, eu já ensinei tudo. Não. Jesus amava, ele andava a segunda, terceira, quarta, quinta milha, por amor. E assim é até hoje, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, e a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, e ali ele se colocou no lugar de intercessor. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa alma é liberta de todas as mentiras, de todas as crenças que nos aprisiona. Então, quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a verdade a teu próprio respeito também. Deus está disposto para fazer um milagre na tua vida, meu querido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele te encontra hoje, porque ele te ama. Ele quer mudar completamente a sua história. Sabe por quê? Porque antes de criar você, ele já planejou todos os dias da sua vida. Permita que ele seja a tua vida e o ar que você respira. Isso, eu quero que você ore agora, ore abençoando cada vida, cada pessoa, né? Em cima dessa palavra mesmo que você trouxe, de evangelização, de salvação, de vida e vida em abundância, vida de Deus, né? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque somos tão privilegiados, Deus, por conhecermos o teu amor, por conhecermos o teu perdão, que o Senhor possa alcançar cada coração. Tu és um Deus pessoal. Assim como o Senhor Jesus se relacionava com cada discípulo, assim o Senhor nos criou para ter comunhão contigo. Senhor, que neste momento olhos possam ser abertos e a tua graça e o teu plano de salvação seja revelado. Que o Senhor possa curar corações feridos, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo e, acima de tudo, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, que é poderosa para guardar nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, que esta paz guarde cada coração. Em teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, bispa. Querido. Glória a Deus. Eu sei que Deus vai mover poderosamente. Amém? Tenho certeza disso. Amém? Obrigado mais uma vez, tá bom?